Mudanças climáticas, apoio à Palestina, críticas à desigualdade e pedido de reforma no Conselho de Segurança da ONU. Esses foram alguns dos temas do discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente brasileiro fez ainda duras críticas ao tratamento que países mais ricos dispensam a regiões menos favorecidas, como a América Latina e a África. Ele também ponderou que a inteligência artificial deve ser uma ferramenta compartilhada entre todos os países para que não se torne, nas palavras dele, um oligopólio do saber. O presidente lembrou que as Nações Unidas nunca foram comandadas por uma mulher e que a atual correlação de forças deixa a ONU cada vez mais esvaziada e paralisada. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Videocast em Detalhes, o seu videocast diário que sempre traz um assunto relevante do momento. Nós vamos falar hoje sobre o discurso que o presidente Lula fez ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU. Tradicionalmente, o Brasil abre essa reunião. O presidente Lula, pela 10ª vez, contando os 3 mandatos dele, abriu a reunião das Nações Unidas em Nova York. O nosso convidado é o professor de Relações Internacionais da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Reginaldo Nasser. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Olá, André, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema que é tão importante para o Brasil e, de uma forma geral, para o mundo também. Professor, o presidente Lula, mais uma vez, tentou se colocar como uma liderança do Sul Global, né? Falou de temas que são pertinentes não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro e especialmente para os países do Sul Global. O senhor acredita que ele tem obtido êxito nessa tentativa de se firmar como essa liderança? Sem dúvida, o Lula é plenamente um líder. O líder, característico para você dizer que alguém é líder, porque ele é reconhecido entre seus pares, né? Não adianta alguém se autoproclamar líder, né? Então, mais do que o discurso representa isso, porque, na verdade, são as ações que o Lula tem pelo seu histórico, né? Quer dizer, o seu histórico político antes de ser presidente, o seu histórico a partir da presidência, desde 2002. Então, portanto, e as ações, né, como foram os governos do Lula, então tudo isso lhe dá um cacife político para ser líder desse sul global que ele apostou. Vamos também, é bom sempre lembrar isso. Há 20 anos, a China não é o que é hoje. Nenhum outro país também do BRICS é o que é hoje, a própria Rússia em dificuldades. Então, aquela aposta do Lula é uma aposta que deu certo. Esse sul global passou a se constituir enquanto um polo, um espaço econômico, político da maior importância. Então, sim, o Lula representa e realmente ele falou para esse sul global. E o presidente Lula vem reiterando uma cobrança pela mudança na governança global, né? Nas palavras do presidente, a ausência de países africanos e latino-americanos do Conselho de Segurança da ONU são um eco inaceitável de um passado colonial. Só que, assim, essa cobrança por parte do Brasil vem de décadas, né? Desde o primeiro governo Lula já se reivindica um assento permanente do Brasil e de outros países no Conselho de Segurança da ONU, mas ao que tudo indica, as grandes potências não têm dado ouvidos para isso, né? O senhor vê, de fato, dessa maneira, os países mais ricos não estão interessados em aumentar a representatividade de órgãos de governança, especialmente do Conselho de Segurança, que é quem de fato manda na ONU? Olha, em parte, porque veja só, André, a gente tem que entender um pouco o que significa fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, eu não consigo entender essa insistência que o Lula tem. Então,
com isso, porque é uma das poucas divergências que eu tenho. Pelo seguinte, governança mundial é uma coisa que você pode, inclusive, fazer sem estar na ONU. Aliás, o termo governança, ele surge por quê? Para dizer o seguinte, ó, é impossível você ter um governo mundial, isso é um contrassenso. Porque os países têm soberania, os países têm seus limites, tanto financeiro, econômico, político e militar, de autonomia, e, portanto, não vão submeter a uma instituição acima dela. Então, por isso que eu gosto sempre de lembrar que a ONU é uma organização entre nações, não é acima das nações. Então, às vezes não é nem da ONU, as pessoas têm uma expectativa além daquilo que ela é possível fazer. O Conselho de Segurança é aquela área que fala mais dura, como você disse. Não que manda, mas que é a área onde decide, por exemplo, para as ações de força. Né? Então, existe o veto, e esse veto foi pensado a partir de uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial que mudou, sem dúvida nenhuma. Mudou completamente. Mas eu diria o seguinte, não importa estar no Conselho de Segurança. Você pode estar no Conselho de Segurança e não ter os meios para fazer uso disso. Então, recentemente se diz, o Conselho de Segurança, veto dos Estados Unidos, por exemplo, contra qualquer resolução que venha condenar Israel. Nós tivemos 2 resoluções que os Estados Unidos não vetou e não foram adiante. Então, ou seja, tem uma parte aí, André, que as pessoas precisam dizer, não é só o voto. Quer dizer, a partir do voto, você tem um outro momento de implementar ações. E para implementar ações, os países que compõem ou comporiam o Conselho de Segurança com veto, deveriam estar, eu uso a palavra dispostos, mas ter capacidades e motivação para usar esses meios. Então, não é simples. Eu vou citar, vou resumir, mas eu tenho citado esse caso que é muito importante. Um dos únicos casos, mas que revela isso. Em 1956, o Nasser do Egito nacionalizou o Canal de Suez. O Canal de Suez era de empresas britânicas e francesas. A França, a Inglaterra e Israel invadiram o Egito. Se tornou uma questão, essa questão foi para o Conselho de Segurança. A Inglaterra e a França vetaram o uso da força. Os Estados Unidos, pela primeira vez que fica contra os seus aliados, coloca a questão na Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU aprova e é enviada uma força de paz que interrompe o conflito. Um caso de sucesso, sem envolver necessariamente o Conselho de Segurança, que tinha um veto, mas uma Assembleia Geral efetiva, que levou adiante a proposta. O Brasil, inclusive, mandou forças de paz. Então, eu cito esse caso para mostrar isso. Então, pelo que o senhor fala, o presidente Lula tem razão quando diz que o que se vê hoje é uma ONU cada vez mais, nas palavras dele, esvaziada e paralisada. Não há dúvida nenhuma. E o Lula tem insistido nisso, com toda a razão. Não é agora que ele está falando, ele tem insistido. E uma ONU esvaziada é uma ONU sem repensar também o seu sentido de ser. Como eu estava dizendo, é o mesmo de pós-Segunda Guerra Mundial, né? E, portanto, a partir, inclusive, do que tem acontecido em Gaza, não só, tá? Existe uma série de outras questões, mas Gaza está acontecendo um genocídio. E isso não encontra guarida na ONU. Quer dizer, isso, toda e qualquer discussão em relação a Gaza é obstaculizada, como a gente já estava comentando. Ou por um veto, ou pela inação mesmo, pela falta de disposição dos países que compõem a ONU. Então, no fundo também, André, é para dizer o seguinte, a ONU, a gente pode cunhar a seguinte frase, a ONU é aquilo que os estados queiram que ela seja. Ela não tem, como eu disse, uma vontade própria, o secretário não está acima de ninguém. Então, quando eu também falei os estados, aquilo que os estados queiram que ela seja, óbvio, se eu tenho grandes potências ou potências médias
querendo que ela seja, isso é melhor ainda, né? Então, ele tem toda a razão nesse sentido. Agora, um dos temas abordados pelo presidente também foram as mudanças climáticas, né? Ele falou especialmente das tragédias brasileiras, como a enchente no Rio Grande do Sul, a estiagem na Amazônia, os incêndios florestais que atingem o Brasil como um todo. Que papel o senhor enxerga que o Brasil tem exercido globalmente em relação ao combate às mudanças climáticas, se é que há algum combate, né? Pelo menos na retórica há. E especialmente o presidente Lula, que papel tem exercido nesse contexto global? Olha, tem certos temas que eles trazem um problema em si mesmo, que é o seguinte, quer dizer, são temas da maior importância, da maior gravidade, mas que são de difícil resolução. Não por uma questão técnica, pelo confronto político. E, além disso, pelo a variável tempo. Então, as questões globais, né, quer dizer, elas vão muito além de políticas públicas, municipais ou até nacionais, né? Então, a questão climática, claro, a questão da maior importância, mas da maior complexidade. Então, eu não diria, tomaria, quer dizer, que há uma retórica no Lula. Eu diria o seguinte: ele tem um firme compromisso em relação a isso, mas é fato também, apesar de ser poucos anos, né, 2 anos praticamente, no governo, ele não tem conseguido avanços importantes. Eu acho que isso, inclusive da parte dele, poderia ser dito com clareza. Eu acho que faltou isso, do porquê que ele não está conseguindo. Falta de recursos, falta de estrutura administrativa, política, há alguém, ou há grupos, há forças sociais contrárias que estão impedindo isso. É isso que eu acho que faltou. Então eu não entro nessa, ele prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu, um assunto da maior gravidade, da maior importância, muito complexo, muitas variáveis. Não é em 2 anos que o Lula vai conseguir. Por outro lado, também não pode ficar nisso, dizer, faz pouco tempo que não conseguiu. O que ele pode nos dizer, né, dessa experiência enquanto presidente, que tem como ministro a Marina, como tem no seu corpo de ministros, pessoas comprometidas com essa questão, e ela não tem tido sucesso. Eu acho, se ele for de forma muito sincera falar isso, até seria importante para ajudar na luta política, porque é uma luta política que não pode se restringir apenas à presidência da República. Ao mesmo tempo, é um pouco emblemático que o presidente tenha apontado essas questões sobre a tragédia climática no Brasil, sendo assistido em loco por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, né? Justamente. É esse o ponto que precisa ser enfrentado, porque todo mundo sabe que isso não que é coisa do Congresso. Então, claro, eu até entendo, não estou sendo ingênuo aqui dizer o Lula vai arrumar briga com o Congresso. Ok, mas ao mesmo tempo vai ad infinito acobertar o Congresso. Então precisa ter um certo equilíbrio na ação política, que ele é um político, não sou eu que vou dizer isso, mas ele está precisando esse outro lado. Esse outro lado está faltando. Sei que não vai romper nem os chefes da casa, Senado e coisa. Seria uma irresponsabilidade. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque do jeito que está, não dá. Quer dizer, está afetando a saúde de todos nós, né? Está acabando com biomassa, o meio ambiente, todo mundo. Eu não preciso. Hoje essa questão é tão evidente, interessante, André. Há um tempo atrás você precisava fazer uma longa explicação. Hoje não, qualquer pessoa na rua, de qualquer lugar do Brasil, sabe perfeitamente o que está acontecendo. Então, isso, inclusive, facilitaria essa luta política, que ele teria apoio da opinião pública. E, professor, quando o presidente Lula cita conflitos armados no mundo,
defendendo a inviolabilidade do território ucraniano, apesar de defender também uma saída mais conciliadora para o conflito com a Rússia, e afirmando que o ataque do Hamas em território israelense foi um ato terrorista, apesar de também classificar Israel como um Estado que tem utilizado do direito de vingança e não do direito de defesa, o direito, evidentemente, entre aspas, o senhor acha que ele está falando um pouco para o público interno, diante da situação política do Brasil, com uma oposição ruidosa e numerosa de extrema-direita? Olha, André, eu acredito que, em termos de posicionamento político, de discurso, eu entendo que o Lula não está olhando muito para isso, não. Em termos de ações, sim. Então vamos lá. Em termos de posicionamento político, o Lula sempre teve essa posição. Não foi agora. E qual é? Defender aquilo que é o princípio da Carta da ONU, que é o princípio básico do direito internacional, né, que é a integridade territorial de um Estado reconhecido internacionalmente. Então, quando a Rússia invadiu, ele condenou. Não era presidente ainda, deu declaração condenando a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, condenou também a forma pela qual a Ucrânia e os aliados europeus, Estados Unidos e aliados europeus, a OTAN, estavam conduzindo esse conflito. Quer dizer, que todos estavam pensando apenas em armar a Ucrânia e não em propor qualquer acordo de paz. Ele tem toda a razão. Quer dizer, e ele disse também, e tem toda a razão, quer dizer, que antes de iniciar a invasão da Ucrânia, quer dizer, poderia ter sido evitado no outro de negociação. Né? Então, o Lula, ele sempre foi também um negociador. Todo mundo sabe disso, desde a época do sindicalismo, e ele tem reivindicado isso. Precisa conversar, precisa discutir, precisa fazer propostas. Então, a questão da Ucrânia, inclusive no início, muita gente criticava, uma parte dessas pessoas passaram a ser convencidas depois de ouvir o Lula. E hoje eu posso dizer que mais ou menos 2/3 da população no mundo tem essa mesma posição que tem o Lula. Então, portanto, entendo que ele está plenamente de acordo com esse princípio. No que diz respeito a Gaza, como você disse, desde o início houve a condenação do Hamas. Né? Aliás, não me lembro, acho que ninguém se lembra, de alguma vez o Lula chegar a elogiar o Hamas. O Lula sempre teve a relação com a Autoridade Nacional Palestina, que é reconhecida internacionalmente como representantes dos palestinos. E assim ele fez. Então, da mesma forma, ele condenou a ação do Hamas e condenou, e tem condenado, a ação de Israel, inclusive qualificando como genocídio. Aliás, não é só ele. Repito também, grande maioria dos países do mundo. E é o que está na Corte Internacional, que ainda não decidiu, mas, as declarações, há pelo menos um clima que vá levar a condenar Israel. Quer dizer, os fatos são mais do que evidentes, são sobejamente conhecidos, o que tem acontecido, filmado e tudo mais, e o Lula tem se colocado contra isso. E o que é interessante também, eu não ouvi o discurso, eu só li, então não vi o tom que ele estava falando, mas ele poderia, inclusive, avançar para dizer o seguinte: cadê as pessoas que condenaram a invasão da Ucrânia e não condenam a invasão do Líbano? O Líbano é um país reconhecido internacionalmente e tem agora suas fronteiras invadidas, e mais do que isso, Israel está atacando Beirute, a capital do país. Né? Então, cobrar também um pouco essa coerência de alguns países, principalmente dos Estados Unidos. Isso é o fato do país, dos Estados Unidos e dos países ocidentais, porque se os Estados Unidos não fornecessem armas e apoiasse Israel, não tinha genocídio. Isso está muito claro. O Israel invadiu agora e está atacando o Líbano porque tem consentimento dos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Então, ele tem toda a razão e acredita estar sendo coerente. A questão é passar a ação. No caso da Ucrânia, eu acho que ele passou sempre a ação porque ele propôs vários encontros,
O Celso Amorim viajou para tudo quanto é lugar e ele está fazendo o que pode, porque ali são dois estados que estão em conflito. Não é o caso de Gaza. Não tem um estado lá. Existe um território cercado, há muito tempo está sendo massacrado. E aí, nesse caso, o Lula ainda tem agido mais timidamente, mas tomou recentemente uma atitude importante. Pelo menos foi quem tem declarado é o assessor Celso Amorim, que foi interromper a compra de armas de Israel. Isso já eu acho que é um passo muito importante, significativo, concreto, para ter algum tipo, né, de sanção a Israel. Embora o governo não tenha admitido isso, ele está argumentando em torno de licitação. Vamos ver onde que vai isso. De toda forma, isso é uma atitude concreta, isso é uma atitude importante. Professor, para finalizar, a gente teve a primeira vez que o Lula fez um discurso na Assembleia Geral da ONU em 2003, há 21 anos, que foi o primeiro ano de mandato dele como presidente da República, no primeiro mandato ainda. Em 21 anos, sem dúvida nenhuma, o Lula deixou de ser novidade, né? Aquele ex-operário, ex-líder sindical, que havia se tornado presidente de um dos maiores países do mundo, era uma novidade global ali, né? Essa novidade não existe mais. A comunidade internacional já conhece o Lula de longa data. E que marca o senhor acha que, não sendo mais novidade, o presidente Lula, 21 anos depois, deixa na Assembleia Geral da ONU? Em parte, eu destacaria aquilo que nós já conversamos. Eu acho que o Lula, como você diz, 2006, um pouco antes, o Lula sempre apostou nesse que hoje está consolidado, que é o Sul Global. Em particular no BRICS. O Lula apostou nisso. Não era certo isso, não era algo concreto. Ele viu tendências e apostou. Nesse sentido, ele se credencia. E continua sendo credenciado por esses países no mundo. China, Rússia, Índia, Irã, Arábia Saudita. Todos esses países têm dado credibilidade. E eu diria mais, André, isso que é interessante. Por mais que o Lula critique as ações dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Alemanha, esse eu acho que é outro sinal importante. E embora eles possam manifestar divergência em algumas questões em relação ao Brasil, há um respeito pela posição do Lula. Então, isso é o mais importante, ter respeito. Quer dizer, ele pode contestar, pode criticar, mas ouve. Isso não tem nada a ver com o período anterior nosso, não é só de Bolsonaro, também de Temer, né? Onde o Brasil, por exemplo, praticamente saiu fora de tudo isso e não era respeitado. É isso que eu estou dizendo, é respeito. Então, duas questões, então. Uma, reafirmou a legitimidade que ele tem no Sul Global, e dois, continua, como sempre esteve, sendo respeitado pelos países mais importantes do Ocidente. Professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Em Detalhes e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer, André. E as eleições municipais estão chegando. O ICL, então, preparou uma aula super especial para você assistir antes de ir às urnas. É essencial, evidentemente, que a gente vote em candidatos que tenham ideais que vão ao encontro dos nossos, né? Mas, apesar disso parecer muito óbvio, muita gente não pensa dessa maneira, não enxerga dessa maneira. O ICL, então, no domingo, dia 29 de setembro, vai ter um evento especial com Gessé de Souza, sociólogo, patrono aqui do Instituto Conhecimento Liberta, junto com Eduardo Moreira, com o tema Pobre de Direita. Esse evento vai ser um debate de alto nível para que as pessoas entendam como a manipulação política influencia no voto e possam descobrir como resistir a essas estratégias. Garanta sua vaga nessa aula online gratuita acessando emdetalhesicl.com.br.
em detalhesicl.com.br. Ou então você pode colocar o seu celular no QR Code que aparece no canto da sua tela, entrar no site e se cadastrar. O Em Detalhes fica por aqui. Você pode ouvir este e outros episódios na sua plataforma de áudio favorita, ou então no canal do YouTube do Instituto Conhecimento Liberta e do Eduardo Moreira, na playlist Em Detalhes. Você, se estiver assistindo ao vivo ao Em Detalhes no YouTube, fique agora com o Mercado Investimento com Débora Maganha e André Campedelli. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tem gente que adora apontar o dedo e falar: aquilo ali é pobre de direita, tá votando em quem explora ele, etc. Agora, esse cara nunca botou o pé na realidade que vive a galera mais pobre e não tenta entender o que tá por trás desse fenômeno. E aí acaba apontando o dedo e falando: tá vendo, esse pessoal é burro. Será que é burro mesmo? Ou será que existe uma coisa muito mais complexa, estrutural por trás? Será que não existe por trás uma covardia enorme, um uso de recursos quase infinitos para poder criar essa situação? Quem vai nos explicar isso é um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, que está lançando agora o seu livro O Pobre de Direita. Ele vai nos dar uma aula no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, é um domingo, e você não pode perder essa aula e lançamento desse livro. Não perde essa chance, não.